Olá a todos, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amorosos por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Sempre pedindo a Deus que ampare a todos nós, que essas vibrações se estendam a toda a Terra, a todos os que sofrem do corpo e da alma, obsessores, obsediados, a todos aqueles que nesse momento se sentem sozinhos. Nós trouxemos hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, o trecho que fala sobre a paciência. É uma mensagem de um espírito amigo transmitida. Essa mensagem abre 1862. A paciência. Aliás, esse é um tema tão interessante e mais do que nunca, né? A vida tem aí nos convidado diariamente a termos ali a paciência, a vivermos um dia de cada vez, né? A confiarmos na bondade e na misericórdia de Deus. Então ele nos diz: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu. Então temos ouvido sempre, né, e como Vinícius nos diz, que a dor ela é uma necessidade na Terra, né, num orbe onde nós nos encontramos. Vinícius diz que a dor é na vida do espírito o que o fertilizante é na vida de uma planta. Os homens, como as árvores, não devem ocupar neste mundo, um lugar inutilmente. É da lei que as árvores e homens produzam frutos, cada um segundo a sua espécie e a natureza. Quando a árvore se torna estéril, o agricultor recorre a processos aconselhados ao caso. Abre sulcos em volta do seu tronco e aduba a terra ao redor. Quando o espírito estaciona na senda da evolução, mostrando-se negligente, relapso no dever que lhe assiste, de produzir frutos de aperfeiçoamento moral e de desenvolvimento intelectual, vem a dor a despertá-lo. É assim que os comodistas, que os impenitentes, os preguiçosos, os abólicos, que são os indiferentes, os cínicos são chamados apóstolos, forçados a assumirem atitudes definidas e positivas durante as lutas da vida. Então nós vemos aqui claramente que a dor ela tem essa função redentora de nos tirar ali do comodismo, da zona de conforto, né? Porque na busca pelo equilíbrio, na busca pela paz, na busca pela saúde, nós vamos ali despertando os sentimentos, os valores da alma até então desprezados por nós. Tanto que se nós olharmos para o nosso passado, nós vamos perceber que aprendemos sim com alegria, com a paz, mas grandes saltos que tivemos, as principais alavancas, né, do nosso crescimento, da nossa busca, foram em momentos de dor, foram em momentos de dificuldade. Então por isso é que ele diz que a dor, se bem compreendida, claro, né, ele é uma bênção que Deus ali nos oferece como, não um fim em si mesmo, mas como um meio de crescimento, de aprendizado. O Evangelho ainda diz: sede pacientes. A paciência é também caridade, deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, é uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Então, vale a pena repetir. Há uma caridade bem mais difícil e bem mais louvável, né? Bem mais meritória, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Então ele deixa claro que a caridade material é muito importante, né? Sobretudo na época em que nós vivemos, em tanta gente passando necessidade, fome, às vezes sem o mínimo ali para se alimentar. Então a caridade material ela é de grande importância, mas ele diz a mais difícil
A mais desafiadora certamente é aquela de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho, até para nos servirem de instrumentos, né, de prova. Porque nós podemos ali ter um relativo conhecimento, dizermos que somos bons, que não entendemos como há tanta dificuldade no mundo, por que as pessoas são tão individualistas, por que o mundo não caminha, por que as pessoas não são mais solidárias. Podemos pensar, podemos falar isso. Mas a vida nos coloca constantemente em situações em que nós vamos, de fato, exercitar. Nós também somos solidários, nós também somos pacientes, nós também somos compreensivos, né? Então, quando nós temos essa paciência ali com o outro, né? Quando temos essa caridade, né, de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho, aí sim nós poderemos falar. Eu já conquistei a paciência, eu já sei o que é ser solidário, eu já sei o que é não julgar os outros. Então essa é a caridade mais difícil, mas também mais meritória, perdoar. Então nós temos que pedir muito ali a Deus para que nos ajude, para que cada dia nós consigamos perdoar aqueles pelos quais nos sentimos magoados, não revidar, porque nós falamos, poxa, mas me doeu muito, me machucou muito, como pode alguém ter feito isso contra mim ou contra um familiar? Mas na medida em que nós revidamos na mesma intensidade que nós desejamos o mal a essa pessoa, o que nos difere dela? Nós nos igualamos. Mas isso naturalmente exige ali um exercício grande, a prece para que nos ajude, né? O esforço, o autocontrole, para que gradativamente esses sentimentos difíceis eles vão reduzindo até um ponto em que nós seremos livres, né? Não estaremos presos e vinculados a nenhum sentimento de mágoa, de rancor, que tanto atrapalha ali a nossa caminhada, que tanto influencia a nossa saúde física, mental e espiritual também. Ele diz: eu sei que a vida é difícil. Ela se compõe de 1000 coisinhas, né, que são como alfinetadas que acabam por ferir. Mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então todos temos os nossos deveres, né? Isso é natural, mas também nós temos as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Isso significa olharmos, percebermos, valorizarmos aquilo que de bom nos acontece. Tem até um autor que fala sobre a questão do pessimista e do otimista. O pessimista ele diz uma frase, mas ele enfatiza o negativo no final. O otimista não. Ele pode até falar ali da dificuldade no início, mas ele termina com uma coisa positiva. Por exemplo, o pessimista vai falar dos filhos, né? Ele vai dizer: filho é uma bênção, mas dá um trabalho. Já o otimista ele vai dizer: filho dá trabalho, mas que bênção que é. Então vejam, o pessimista: filho é uma bênção, mas dá um trabalho. O otimista: filho dá trabalho, sim, mas é uma bênção na vida. Em relação a alguém que esteja doente, né? Se pergunta para um pessimista se ele está melhor, ele vai responder: está melhor, mas está doendo ainda. Já o otimista ele vai falar: olha, está doendo, mas eu estou me sentindo bem melhor. Então veja uma diferença, né? Em relação a uma viagem, né? Que nós podemos ali fazer uma caminhada para um lugar com certa dificuldade, mas que seja um lugar muito bonito. O pessimista ele vai falar: esse lugar é bonito, mas que trabalho que dá para chegar aqui, hein? Já o otimista, ele vai falar: aqui é longe, é difícil, mas que lugar maravilhoso, que vista deslumbrante, né? Que oportunidade que nós tivemos de chegar até aqui. Então vejam as duas visões de um pessimista e de um otimista. Qual será que tem sido a nossa visão da vida, né? Então, isso dentro do contexto que fala aqui, que a vida é difícil, mas
Nós precisamos observar as consolações, as compensações que nós temos. Às vezes olhamos do nosso lado e percebemos que as dores que nos cercam talvez sejam muito maiores do que as nossas. Mas estamos de tal maneira mergulhados ali na nossa própria dor, olhando para o nosso próprio umbigo, que nós não percebemos. Pessoas que silenciosamente estão precisando de ajuda. E nós temos uma ilusão de que pensando, quando a minha vida for melhor, eu vou olhar para alguém. Quando eu estiver melhor, eu vou ajudar alguém. Quando eu for uma pessoa, um espírito equilibrado, aí sim eu vou me engajar em algum trabalho. Esquecidos que é justamente no trabalho, olhando para o lado, é que nós vamos ali minorando, nós vamos aliviando a nossa dor que parece tão grande. Ele fala então que nós reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que curvamos a fronte para a terra. Isso faz lembrar uma mensagem também que certa vez chegou, que falava que nós não devemos olhar só para baixo. Então a mensagem dava exemplo daquele que caminha e que ele só olha para o chão, para as pedras, mas ele não se dá conta de que ele pode olhar para os lados, que ele pode olhar para o alto, que ele deve olhar para o lado, vendo as árvores, os animais, que ele pode olhar para o alto e perceber o sol, a lua, as estrelas, mas ele está de tal maneira ali preso ao chão, olhando para o chão, para as pedras, e mais do que ele olhar, essa pessoa vai caminhando e carregando pedras. Ele carrega um saco pesado nas costas, em que ele vai acumulando essas pedras, como se dissesse: olha como a minha vida é dura, olha como eu sofro, olha como o meu fardo é pesado. Então ele se abstém, ele se priva de olhar para o alto e perceber quantas coisas boas também a vida oferece. Essa mesma mensagem dizia de que essa pessoa, ao longo da estrada, os espinhos o espetam ali, passando perto de alguma planta espinhosa, e quando esse espinho espeta, ao invés de ele tirar esse espinho e seguir a caminhada sem dor, o que ele faz? Ele mantém esse espinho, ele fica ali observando, ele mostra também para os outros: olha como minha vida é espinhosa, olha a minha doença, olha o meu fardo, olha a minha prova. Então, aquele espinho deveria ser tirado. Então, é uma analogia de que será que nós não estamos carregando pedras desnecessariamente? Será que nós não estamos cultuando ali os espinhos? Então, nós temos que olhar para os lados, olhar para o alto, agradecer a Deus. Não podemos negar que a dor existe, que ela está ali, que o espinho existe, mas nós não podemos nos fixar na dor e tirar ali o aprendizado necessário, mas percebemos quando ele fala quantas bênçãos, quantas consolações a vida também nos oferece. Ele diz: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada do que pudesse ser acusado. Enquanto vós tendes vosso passado a expiar, tendes de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então peçamos a Deus ali sempre muita lucidez, para que nós tenhamos a paciência necessária, a confiança em Deus, a confiança no nosso Espírito protetor, a confiança em nós mesmos e a certeza de que Deus olha com todo cuidado, com toda atenção por cada um de nós. Sempre repetindo aquela frase: nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus o permita. E lembramos uma vez mais da música do Lenine, uma bela música, que chama Paciência, que diz: a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Então a paciência, como diz o Chico, é um remédio que nós devemos tomar todos os dias ao acordar em jejum.
Primeira coisa, vou tomar ali as minhas pílulas de paciência, pedindo a Deus que nesse dia que inicia, nós não nos irritemos tanto, que nós possamos observar aquilo que de bom nos cerca, e só de pensarmos assim, naturalmente já emitiremos ali uma vibração de mais positividade, de mais equilíbrio, de mais confiança. Isso irá certamente nos ajudar ali ao longo do dia. Então que Deus ali nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare, para que tenhamos então a paciência com os outros, sobretudo nesse momento que está todo mundo mais sensível, todo mundo mais suscetível ali às irritações. Tenhamos essa paciência fazendo ali a parte que nos cabe e mais uma vez reforçando, valorizando, percebendo aquilo que a vida nos oferece de bom também. Que Deus nos ampare, nos ilumine e nos fortaleça. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, mais uma vez estamos aqui reunidos, em nome de Deus e em nome de Jesus, que seja um encontro de muito amor, de muita paz, de muito aprendizado. Nós temos falado bastante a respeito do amor, da prática da caridade, do amor ao trabalho, do amor em servir na seara do Pai. E hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec. O capítulo é o 12, Amai os vossos inimigos. Restituir o bem pelo mal. Aprendestes que foi dito, amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer seu sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20 e versículos 43 a 47. Se não amardes senão aqueles que vos amam, que reconhecimento nisso tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam aqueles que as amam? E se não fazeis o bem senão àqueles que vos o fazem, que contentamento nisso tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais senão àqueles que esperais receber o mesmo favor, que reconhecimento nisso tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam deste modo para receber a mesma vantagem? Mas por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Aqui é um passo adicional, onde certamente seremos convidados ali a enfrentar e a vencer o nosso orgulho. Se já é difícil conviver com o inimigo, imagina pedir por ele em oração, perdoá-lo, amá-lo.
Vamos ver o que traz o Evangelho. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias dadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não entendia por essas palavras que se deve ter por seu inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou um amigo. Vejam que a pobreza da palavra, né, coloca tudo no mesmo cesto, né? Não é o mesmo amor, é um outro tipo de amor. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naqueles que sabemos nos querer mal. Realmente a gente não consegue, né? Sempre tem aquele famoso pé atrás. Não se pode ter com ele as expansões de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os impulsos de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que com um amigo. É uma questão de sintonia também, né? Afinidade de palavras, de atitudes, de pensamento. Com um amigo existe uma conexão com algo que buscamos, que nos identificamos, né? Somos atraídos, né? Aqueles que são nossos amigos, nossos irmãos, ao passo que aqueles que temos como inimigos, né? Que nos ofenderam de alguma forma, nós não conseguimos ter essa afinidade, né? Pelo contrário, há uma repulsão, que é o que vai ser complementado aqui na mensagem. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. A gente não vê as horas passar, né? Quando estamos próximos, perto daqueles que gostamos, ao passo que se estamos juntos no mesmo ambiente, a primeira reação é querer sair de lá. A gente se sente até sufocado. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito não parece difícil, impossível mesmo de praticar, senão porque se crê falsamente que lhes prescreve dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir da mesma palavra para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve os diferenciar segundo o caso. Amar seus inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É lhes perdoar, sem segunda intenção e incondicionalmente, o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É lhes desejar o bem em lugar de lhes desejar o mal. É se regozijar em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É lhes estender mão segura em caso de necessidade. É se abster, em palavras e em ações, de tudo o que os possa prejudicar. Enfim, é lhes restituir em tudo o bem pelo mal, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. O que neutraliza o mal? O bem. Se conseguirmos não falar mal, já é um grande avanço. E daí partimos para não pensar no mal, não desejar o mal
do nosso inimigo, do nosso rival, não nutrir esses pensamentos de raiva e ódio em nosso coração, porque a gente acaba acalentando, potencializando, imaginando inúmeras dificuldades e riqueza de detalhes, né? Pedindo ali, vibrando, construindo no pensamento uma situação difícil, né? Para que aquela pessoa seja punida e até muito mais, né, do que ela nos prejudicou. Tantas vezes a gente pensa assim, né? E o perdão, ele vai sendo construído pouco a pouco. É quando a gente vence o orgulho, né? Oferece a oportunidade de reconciliação, baixa as armas, permite que exista uma nova chance, uma nova troca, uma nova história, que se construa uma nova história. E a partir do momento que nós vamos perdoando, nós vamos nos livrando de um peso dessas algemas que nos acorrentam aos nossos inimigos. E nós vamos ver um exemplo do livro Fabiano de Cristo, o Peregrino da Caridade, de Roques Jacinto. Esse livro tem vários exemplos do nosso querido Frei Fabiano. Nos mostra tantas coisas, tantos ensinamentos. É a história do feitor de escravos, é o exercício do perdão, é o perdão na prática. O feitor de escravos. Sol tropical, alto e ardente. O feitor de escravos sua abundantemente. Abaixa a cabeça e passa a testa sobre o braço, querendo enxugar a fronte febril. Olha o senhor Silva, alerta um dos escravos, aos demais que estavam trabalhando. Ele não está bem. Então os escravos estavam ali naquele serviço forçado e esse feitor estava ali vigiando, né? Como era o seu trabalho. E de repente ele passa mal e um dos escravos percebe ali aquela situação difícil. Mal terminara de falar, Silva desaba no chão. Houve um instante de compreensível hesitação. Então eles ficaram ali com medo, atônitos, sem saber o que fazer, como proceder, né? Afinal de contas, eles eram ali os escravos. Como proceder mediante uma pessoa que sempre impunha ali regras, torturas? Poucos daqueles que ali estavam desconheciam a força de seu chicote disciplinador, trazendo marcas no lombo. Natural, pois, que evitassem qualquer precipitação. Então havia ali uma situação de trauma, de violência, de muita dor, né, nesse relacionamento entre eles. Havia uma distância, né, muito grande. O primeiro que se atreveu a aproximar-se gritou: "Ele está morrendo!" Em segundos, sem mais pensar, tomaram-no sobre os ombros e desceram o morro, em quase desabalada correria, na direção do convento de Santo Antônio, onde sabiam poder contar com Fabiano de Cristo. Olha só o bem, né? O instinto, o impulso, né? Numa atitude desse grupo, eles pegaram o Silva e foram levar para onde? Para os cuidados do Frei Fabiano. Que o Frei Fabiano era o exemplo, né, de amor. E o amor, ele tem efeito multiplicador. Então, o carinho, a maneira como ele acolhia esses escravos, mais para frente o texto vai trazer, plantou essa semente de amor neles e eles não titubearam, né? A primeira pessoa que eles pensaram que poderia ajudar o Silva, apesar desse relacionamento difícil entre eles, seria o Frei Fabiano.
Quando a gente confia, que foi aqui a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, num amigo querido, né? A gente confia. Senhor Fabiano, corre um deles, na frente, a rogar por socorro. Ajuda aqui, senhor Fabiano. Fabiano, arrastando a perna enferma, chega com a moringa de água na mão e uma caneca, pronto a prestar o socorro mais eficiente que conhecia. O Silva passa mal, informa um dos escravos mais velhos, num tom de comovente piedade. Faz por ele o que faz por nós, pai Fabiano. Olha que coração bom, né? A sabedoria da vida, apesar ali, né, nós sabemos da história, dos momentos difíceis de serem arrancados das suas vidas, né, escravizados, outros já nasceram ali dentro da escravidão, e ter esse gesto, né, esse coração bom, esse impulso de caridade, pedindo ali para que Frei Fabiano auxilie o Silva. Né? E olha, né, o amor de Frei Fabiano, né? Faz por ele o que faz por nós, pai Fabiano. Fabiano enche o caneco com água de sua moringa. Dirige-se a um dos escravos, que sabia o mais sofrido e revoltado, e diz: dá-lhe de beber e pede a Jesus de todo o teu coração que lhe mantenha a vida. Olha a lição de Frei Fabiano. Ele, evidentemente, tinha as condições necessárias, né, para ajudar, para auxiliar o Silva. Né? E os escravos levaram o Silva justamente para que Frei Fabiano pudesse ajudar. Mas olha só o amor do Frei Fabiano, o que ele faz. Então, ele se aproxima de um deles, do mais sofrido e revoltado, daquele que apanhou mais do Silva. Dá-lhe de beber e pede a Jesus de todo o teu coração que lhe mantenha a vida. Olha o perdão na prática. Mas ele já me bateu tanto. Bem por isso, filho, mostra a Deus agora que perdoas a quem te persegue e te faz sofrer. Revela com o teu gesto que não trazes rancor dentro de tua alma. Então, é o que o Evangelho nos traz, restituir o bem pelo mal. Ele tinha sofrido muito, mas seria esse gesto de bondade, de caridade, que poderia restituir a vida do Silva, ajudar o Silva. Então, o Frei Fabiano, ele ajudou os dois a se ajudarem, perdoando um ao outro. Vamos ver. O escravo rendeu-se a Fabiano. Levantou ligeiramente o corpo do feitor e fê-lo beber daquela água que sabia abençoada por Fabiano e que o próprio Fabiano lhe servia na porta do convento quando por lá passavam. Aquela água era do poço que Fabiano abrira com as suas próprias mãos para dessedentar os escravos que passavam pela porta do convento e que lhes restabelecia as forças, a saúde, a esperança. Tanta ajuda que eles recebiam quando eles passavam lá e bebiam dessa água, né? Um refazimento, e o amor e o exemplo do Frei Fabiano. Silva sentou aturdido. Então ele se recuperou. Olhava, olho no olho, aquele que lhe prestava assistência em hora tão crítica, qual se tivesse sendo partejado, né? Que ele estivesse renascendo para uma nova vida dentro de sua amargurosa existência, marcada pela brutalidade física. Então foi esse acerto aí de perdão um ao outro, e quanto deve ter sido esse olhar significativo, né?
Então ele desmaia, né, tem um mal súbito, e quando ele acorda, ele está na mão justamente de um dos escravos que ele mais judiava, né? E foi ali a prece, o sentimento de amor, né, que Frei Fabiano ali conduziu esse escravo, que fez com que ele se restabelecesse. O escravo sorriu-lhe atencioso, dizendo: graças a Deus. Silva, apoiando a sua mão naquele ombro suarento, iniciava a caminhada de volta, assim como quem se ampara num benfeitor muito querido. Olha aí, do bem, uma nova oportunidade. A gratidão por aquele que o ajudou, né? O reconhecimento. E Fabiano retornava mais ao longe para a portaria do convento, arrastando a perna enferma. O orgulho, então, poderia ter levado os dois, né, a perder a oportunidade de perdoar. O escravo em baixar a guarda, né, em oferecer uma segunda chance, oferecer a outra face, cuidar, né, amar o inimigo, cuidar dele. E o feitor em aceitar ajuda e se render em gratidão ao seu benfeitor, né? O orgulho poderia ter feito essa oportunidade de ser perdida, né? Mas estava ali todo o amparo, evidentemente, do Frei Fabiano, e essa lição ela é muito preciosa, né? É uma mensagem muito significativa, que é o exemplo na prática do que nós vimos no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, vamos buscar esse exercício de amar os nossos inimigos, né? Como diz aqui do Evangelho: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Que todos nós tenhamos uma ótima noite.